Bom, a gente viu, né, na aula passada a questão do ser enquanto sujeito moderno, bem sucintamente, como dá para fazer em 8 aulas, e a gente viu, mais ou menos como essa questão se estabeleceu a partir do pressuposto metafísico, no sentido do ser, né, que é o pressuposto da subsistência, tá? Vou pegar, cadê o texto? Espera aí, eu não abri o texto. Olha que legal. Só um minuto. Ué, gente. Questão da liberdade e história do ser, né? Bom, Heidegger vai, a partir dessa apreensão do todo, né, pela compreensão humana, a partir da perspectiva do homem enquanto sujeito moderno, né, enquanto essa o sujeito universal, né, o senhor do planeta, o senhor do todo, essa aqui, e vai problematizar isso a partir da sua compreensão de ser e tempo, né, a partir da sua estruturação de ser e tempo, onde no qual o ser e tempo é a obra na qual a compreensão ela aparece como temporal, ou seja, histórica. Então, a estrutura da compreensão nos seus momentos, nos seus éxtases temporais, né, que é o porvir, né, o futuro, o passado, o que vem sendo e o que fundam o presente. Então, enquanto essa estrutura temporal de compreensão, enquanto esse fluxo temporal de compreensão, nós somos históricos. Enquanto históricos, nós só podemos ser herança do que vem sendo, tá? De significação, do que vem sendo desse estabelecido dessa significação, tá? O que vem sendo estabelecido dessa significação é um questionamento acerca do todo, acerca da verdade do todo, enquanto algo que tem que ser, né, desde os primórdios gregos, né? É claro que sofreram alterações isso na história da filosofia, mas desde para Heidegger, desde os primórdios do pensamento grego, o que se procurou ali foi uma verdade universal e absoluta, permanente, enquanto uma presença constante, tá? Esse é o fundamento por trás da busca platônica pela ideia, esse é o fundamento por trás da busca aristotélica pela ousia e pela energia, né, ou pelo eidos, né, que é o aspecto, e essa é o pressuposto implícito que vem sendo herdado pelo pensamento ocidental até os dias de hoje. No medieval ganha uma outra configuração, tá? Que não tinha essa presença constante. Ela ganha a configuração essa presença constante, esse ente metafísico, ou seja, isso que é constante frente ao que não é constante, ganha uma configuração e da incondicionalidade, que não tinha isso para os gregos, que é a parte porque foi inserido no pensamento cristão, e o pensamento cristão toma o Deus como o incondicional, tá? Então, essa nota conceitual, essa nota perspectiva foi acrescentada a esse pressuposto implícito no sentido do ser, no sentido do ser metafísico, enquanto a presentidade constante, tá? Enquanto isso que se torna, né, com a medievo, isso se torna algo de universal e absoluto, tá? Nos gregos você tem isso, mas você não sei se você pode dizer que a busca pela verdade, né, a busca pelo ser no grego, não sei se você pode dizer que era a busca pela verdade absoluta, tá? Você pode dizer sim que é a busca da presença constante, disso que permanece frente ao que ao perene, tá? Do sentido conceitual ou de uma ideia conceitual, que seria no máximo no Platão a ideia de bem, né, que seria a maior de todas as ideias, mas isso que permanece frente ao que não permanece, tá? Esse é o sentido mais fundamental da metafísica, tá? Da busca da questão do ser enquanto metafísica.
Então, resumindo bastante, isso no medievo é tomado como um conceito cristão, isso que permanece frente ao que perene, frente ao o infinito frente ao finito, o imortal frente ao mortal, se torna sequestrado, né, como eu falo, às vezes, entre aspas, pelo pensamento judaico-cristão e se torna a própria divindade, né, o próprio Deus judaico-cristão. Só que esse Deus judaico-cristão, enquanto criador, enquanto aquele que cria o universo, essa ideia de criação, repetindo, não existia para o pensamento grego, tá, dos deuses, isso que essa nota característica, a presença constante, ou seja, o pensamento do ser metafísico, ganha uma nota característica no pensamento medieval que se chama a incondicionalidade. Porque se eu sou o criador, nada me criou. Então, eu sou incondicional. Eu condiciono tudo a existir. Tá? Essa é a perspectiva da incondicionalidade, ela se instaura ali no pensamento medieval e ela é dada pelo pensamento moderno, quando, a partir das aporias, para o sentido do ser já sempre requerido enquanto uma certeza absoluta universal, tá? Já sempre requerido ali desde o medieval enquanto uma universalidade absoluta para tudo e para todos, uma forma, né? Um ente formal para tudo e para todos. Quando essas aporias, como eu mostrei para vocês na terceira aula, se não me engano, quando essas aporias entram em contradição, quando essas explicações entram em contradição e o pensamento moderno começa a questionar tudo isso e chega no pensamento, chega na questão, na conceituação, né? Na conceitualização do ser enquanto sujeito moderno, do ser enquanto sujeito de vontade de conhecimento, tá? Da verdade absoluta, o solo concreto mais certo de todos, né? A verdade absoluta que não tem como ser questionável, indubitável, tá? É o Dasein, aquele que questiona, né? O próprio homem, tá? Então, o ser absoluto, a verdade absoluta do todo só pode ser o homem, na pensamento moderno, a partir do método da dúvida. Foi isso que a gente viu resumidamente lá na aula passada. Aí eu fiz um resumão aqui dessa história do ser, né? Dessa questão da história do ser em Heidegger. Deixa eu botar aqui. Porque ele mesmo faz um resumão quando ele escreve esse livro, Os Quatro Seminários de Thor, que não tem tradução para português, só tem tradução para o inglês. Tá? Se eu não me engano, tem para o francês também. Tá? Que os seus seminários que ele dá lá nos anos 70, né? Ele morre em 76, ele dá lá nos anos 70, já está bem velhinho, ele dá esses seminários em que ele faz esse resumão assim da história da metafísica. Né? Então, assim, só para ficar gravado, né? A história da questão do ser, a história do ser, a história da questão da verdade, ou seja, a história filosófica, tá? É a história da metafísica, é a história da busca pela verdade enquanto presença constante, tá? Enquanto uma forma que se dê universalmente e constantemente para tudo e para todos, tá? Esse é o princípio implícito do que seja a filosofia enquanto metafísica, segundo Heidegger. Tá? Esse princípio implícito, repetindo, ele passa por toda a história do Ocidente, do pensamento ocidental, sem ser posto em questão. Tá? Inclusive em Nietzsche, Heidegger diz que a vontade de poder é exatamente isso, também é uma presentidade constante frente ao eterno retorno. Tá? Muita gente vai rebater isso, mas para Heidegger, a questão diretriz, né, da metafísica, que é a questão do ser doente, não muda em Nietzsche, porque o ser doente se torna a vontade de poder, deixa de ser, ou pelo menos não deixa de ser, né? Segundo Heidegger, não deixa de ser, mas pelo menos Nietzsche pretendeu que deixasse de ser a substância universal, deixasse de ser o sujeito e se tornasse a vontade de poder. No entanto, permanece aí o pressuposto para Heidegger, tá? Do ser enquanto uma universalidade. Tá? Do ser enquanto da verdade acerca do todo, enquanto uma universalidade. Ou seja, é como se você dissesse que é uma pretensão do mundo ocidental, né, de alocar a verdade acerca do todo, de todas as perspectivas humanas que já existiram, que possam existir, nessa verdade ocidental.
tá? Na verdade metafísica. Tá? Você vai ver em série tempo que isso não é possível, de acordo com a estrutura da compreensão do ser. É aí que você vai ver, é aí que você tem uma destruição fenomenológica genuína mesmo da tradição, ou seja, na verdade, da tradição, dos pressupostos que conduzem a tradição filosófica, né? Nos maiores ontólogos, né, entre aspas, nas maiores ontologias da história da metafísica, né? Você vai em Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás, Descartes, Kant, Hegel, Schelling, Fichte, e até chegar a Nietzsche e em Heidegger. Você pega os maiores pensadores do ser, tá? Os maiores pensadores da questão ontológica. Você vai, segundo Heidegger, você vai perceber essa mesma busca, tá? Que é a busca metafísica, que é a busca por uma verdade constantemente presente, ou seja, que seja uma forma que esteja constantemente eterna, tá? Atemporal e universal. Tudo que vai contra o que seja verdade, o que seja ser, para Heidegger em Ser e Tempo. Tá? Verdade ser, para Heidegger em Ser e Tempo, é a quebra da tradição. É a quebra desse pressuposto metafísico. Porque verdade ser em Ser e Tempo corresponde à liberdade. Liberdade corresponde à possibilidade. Tá? Possibilidade, no interior de Ser e Tempo, de acordo com a compreensão temporal do ser, do Dasein, tá? Ela é intramundana. Ela é do interior de um mundo histórico e circunscrito. Portanto, ela não pode, de forma alguma, ser universal. Ela não pode, de forma alguma, ter... a verdade não pode, de forma alguma, ser universal ou ser absoluta, como quis o idealismo. Tá? Mas a verdade, olha como a lógica não deixa a gente pensar. Eu queria que quem estivesse assistindo, né, que pudesse fazer esse exercício. Como é que a lógica não deixa a gente pensar? Porque se você for ver, a verdade, ela é a verdade, porque ela está ocorrendo nesse mundo de sentido e ela hoje se apoderou do planeta, né? Você vai na China, no Japão, você tem a verdade metafísico-científica, técnica vigente, absolutamente vigente, ou seja, é um mundo de sentido que se espalhou pelo planeta, né? Então é a verdade, né, acerca do todo doente, né? É o que se aparece como ser doente, é a técnica, é a ciência, né? É essa universalidade da verdade, enquanto a verdade científica, que aparece em todos os cantos do planeta hoje. É uma verdade. Mas a verdade ela só pode ser, na verdade, nunca há verdade. Tá? Que essa é uma verdade pertencente a um mundo. Eu não posso dizer. É a mesma coisa que eu dizer para vocês que uma existência de, sei lá, 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, do que a gente chama que sejam indígenas, viveu aquele mundo de sentido, teve aquele mundo de sentido, aquela história, aquele mundo de sentido, circunscrito a mundo, ou seja, toda a significação circunscrita a mundo, a história daquele povo, tá? Isso, e a maior parte de tudo isso sumiu. Você pode dizer que foi mentira? Não é uma mentira, entende? A essência da verdade é a liberdade porque ela é a cada povo, a cada vez. Tá? Ela é, mas ela nunca é universal. Isso em Ser e Tempo. Tá? Essa é a guerra de Heidegger, resumindo bastante, com a tradição metafísica ocidental. A tradição metafísica ocidental é uma tautologia, com a tradição metafísica. Tá? A guerra dele é mostrar que o ser é finito, que a verdade é finita, que a liberdade é finita, porque os mundos são finitos. Apesar de parecer para nós, porque tomou o globo, que a verdade absoluta acerca das coisas. Tá? Ela é uma verdade, ela se manifesta, mas ela não é absoluta. Então, na obra dele tardia, lá, que é o Seminário de Thor, ele faz esse resumão da história da metafísica, né, da história da questão do ser metafísico, que é a história da questão do ser metafísico, é a história da questão da entidade doente, ou seja, da presentidade constante, tá? Você vê muito nas traduções dele, né, o doente enquanto presentidade constante.
E ele vai, posteriormente, né, botar essa questão do ser como uma questão de não presentividade constante. Tá? A questão do ser enquanto a questão da finitude. Tá? Não da eternidade, não da infinitude, não da absolutização e não da universalização. O ser é finito, mundos são finitos, apesar de parecerem que não são finitos. Tá? Verdade é finita. Tá? Não tem, para Heidegger não existe essa tentativa metafísica de uma verdade universal. Então, ele fala nesse texto que eu enviei, a obra tardia de Heidegger, né, ela é nomeada. Como eu falei, essa obra não tem tradução, tá? Para português. Mas é uma obra pequena, assim. Se alguém souber ler em francês ou em inglês, talvez consiga. Tá? Que é Os Quatro Seminários de Thor, se configuram como um estudo sucinto da história da filosofia em suas transformações mais fundamentais. Neles, Heidegger começa por mostrar a história da metafísica sucintamente desde seu princípio até seu ocaso. E nosso foco nesse curso é precisamente o de problematizar a questão de saber como e por que Heidegger ensina que, a partir da concepção do ser enquanto entidade doente, ou seja, enquanto presentidade constante, ou seja, enquanto universalidade, né, todas essas notas características da eternidade, né, da verdade, que a partir da concepção do ser enquanto entidade, que foi implicitamente enviada ao longo de 2.500 anos de pensamento filosófico, o ser ele mesmo se tornou finalmente, a técnica moderna a partir dos desdobramentos históricos do pensamento ocidental metafísico. Tá? Então, ele vai nesse livro fazer um apanhadão, né, da história dele, da filosofia. Então, dizem que tem dois Heideggers, tá? Eu não acredito nessa possibilidade. Para mim, é uma coisa só, é um pensamento só, tá? Que entra em conflito com as suas contradições, como todo grande pensamento, tá? Mas a questão é que, uma vez que você descobre que a estrutura do Dasein é histórica, que a estrutura da compreensão é histórica, é finita, interior ao mundo, você começa a questionar toda a pretensão de um mundo de sentido, toda a pretensão de um pensamento. Tá? Então, Ser e Tempo levou inevitavelmente à questão da história do ser. Isso no meu entender. Tá? Então, a questão do fenomenal para o filósofo sempre foi de pensar como o ser é pensado totalmente interpelado pelo ente, isso é, por respeito ao presente, que sempre é presente enquanto o quê? Histórico, só é presente porque se manifesta o que vem sendo de significação. Tá? Se a história, enquanto metafísica, se determina como a concepção formal, sempre implícita, do ser enquanto entidade doente, isso é, enquanto essa forma subsistente do ser, como pano de fundo para todas as concepções filosófico-históricas fundamentais acerca do ser, seja ela a ideia platônica, a usia aristotélica, a essência da substância medieval, o sujeito moderno, a mônada leibniziana, a consciência absoluta hegeliana ou a vontade de poder nietzschiana, isso se dá porque sempre o pensamento já esteve se perguntando pelo ser enquanto fundamento formal doente. Tá? Enquanto uma subsistência. O pensamento já sempre esteve se perguntando por uma verdade eterna, absoluta e atemporal e incondicionada, ou seja, sem mundo. Tá? Heidegger mostra que a configuração moderna desse fundamento formal doente, né, dessa subsistência do ser, ou entidade doente enquanto sujeito, isso que se veio, essa pressuposto que veio se transformando e se transformou no sujeito moderno, tá? Isso surgiu da necessidade que o pensamento cartesiano impôs à filosofia no sentido de transformar a verdade em certeza, em tentando lograr um fundamento indubitável e indiscutível. Para Heidegger, isso já vem sendo preparado desde os gregos, mas isso não estava, essa certeza indiscutível, absoluta e universal, esses pressupostos não estavam, como é que eu posso dizer, tão inseridos no pensamento grego como se tornaram a partir do pensamento medieval. Tá? Com a questão da absolutidade do Deus cristão. Tá? Para os gregos não tinha essa necessidade da certeza absoluta. Tá? Tinha já como é que eu posso dizer, só de você pensar o ser enquanto presentidade constante, já implicitamente, já tem uma pretensão nesse nível, mas não tinha chegado ainda nesse nível. Tá? Dessa certeza absoluta, indubitável, dessa busca por isso. Tá? Mas era, sim, o princípio... talvez o princípio fundamental, tá?
Então, isso se diferencia da questão imposta pelo pensamento antigo. Embora o pensamento grego já tivesse a questão da obtenção de um fundamento, era nécio tentar pedir provas, por exemplo, de se a física existe ou não existe, porque é como se você pedir provas se o Sol existe ou não. Isso, o pensamento moderno passou a requerer. Porque se só existe eu que estou pensando, então estou colocando em dúvida tudo que existe. Tá? Essa ousadia, só o pensamento moderno teve coragem de fazer. Né? Porque para Aristóteles seria nécio você tentar pedir uma prova se o Sol existe ou não existe. Tá? Isso foi requerido pelo pensamento moderno, a partir da questão do sujeito, a partir do ser ter sido instituído no interior da consciência humana. Tá? A partir do método da dúvida. Então, a prova passou a ser requerida porque o pensamento passou a exigir, na modernidade, através da verdade que vem sendo requerida enquanto certeza, o controle do real, tá? O controle do todo. Tá? Então, eu falo aqui numa nota, a condição de possibilidade dessa exigência da verdade enquanto certeza absoluta, para Heidegger, isso se manifesta propriamente enquanto história da metafísica, desde Platão. Descartes, com sua dúvida, logrou esse fundamento certo e indubitável com muita propriedade ao dizer: se posso estar dormindo em sonhos dentro de um contexto que não existe, porque não posso dizer que agora estou dentro de um contexto, né? Sei lá, eu botei physis aqui, mas pode ser um contexto qualquer, que não existe. Mesmo que você me espete, eu digo que posso estar sonhando. Estou sendo espetada, porque eu posso sonhar tudo. Ele também poderia estar sonhando o que está pensando. Contudo, sonhando ou não, sou eu que estou sonhando ou pensando. O eu, isso está muito resumido, tá, gente? Não é uma. Isso é só o que é possível num mini curso, tá? O eu, o sujeito, se torna quase que imediatamente o fundamento, o próprio ser. Com isso, Descartes encontrou um lugar para a certeza e todo fundamento para o sujeito, que aparece e se oferece como fundamento da certeza e o fundamento de todo o real. O sujeito humano aparece agora como fundamento, desde a modernidade, né, do Renascimento, Iluminismo e etc., como fundamento do todo, tá? Não sendo ele a res cosmos, o mesmo que a res extensa, que é o mundo fora, tá? Assim, essa filosofia cartesiana, né, entendeu a possibilidade do a priori no sentido de ser o incondicional, porque ele mesmo é detentor da possibilidade de conceber todo ser. Ou seja, esse pressuposto que a periodicidade constante adquiriu no medievo foi herdado, esse pressuposto de incondicionalidade da razão divina foi herdado pela entidade doente enquanto sujeito, que se tornou também uma razão incondicionada. E essa foi a crítica, razão pura incondicionada. E essa era a crítica de Kant, né, com a obra Crítica da Razão Pura, tá? Onde ele diz que não tem essa razão pura não tem como estabelecer isso porque ele interdita isso com a questão da coisa em si, tá? Mas você vê que esse pressuposto metafísico da entidade doente, da presença constante, ao adquirir o pressuposto da incondicionalidade do Deus judaico-cristão no pensamento medieval, enviou essa nota característica que se aderiu à presença constante para o pensamento moderno. Quando o sujeito cartesiano se funda enquanto aquele que põe o ser. Se é ele que põe o ser, porque tudo que há, a objetualidade do objeto, a verdade do objeto, a verdade do ente, que é o ser, só ele representa, ou seja, está dentro da consciência dele, então ele é o próprio ser. Ele é o próprio ponente do ser. Se ele é o próprio ponente do ser, ele é incondicionado. Tá? E é isso que a gente viu, ele é incondicionado porque ele que condiciona, ele que cria, entre aspas, né? Porque é ele que representa o ente. É como se a totalidade do todo não existisse sem o homem. Tá? Tem a compreensão. Com isso, Descartes encontrou lugar para a certeza e todo fundamento para o sujeito se oferece como fundamento da certeza, isso não sendo ele, isso. Assim, tal filosofia entendeu a possibilidade do a priori no sentido de ser o incondicional, porque ele mesmo é detentor da possibilidade de conceber o todo do ser. Na antiguidade, o a priori tem o sentido de ser o ponto de partida apenas. O ei dos aristotélicos, né, que é essa presentidade constante, né, em Aristóteles, para o ser doente,
é o a priori, mas ele não se oferece como incondicional. Tá? Ele é totalmente condicionado pelo logo, é totalmente condicionado pela concretude do ente. Tá? Para os gregos, ao contrário, esse experimento do ente, na sua fenomenalidade direta, é totalmente concreto. Tá? Então, não tem essa pureza da representação que põe a objetualidade do objeto, representa o real, que sem ele, sem a consciência subjetiva, o real não existiria, porque não haveria compreensão, né? Esse é o argumento. Isso para os gregos não faria sentido. Tá? Porque para eles, para os gregos, é o próprio ente, physis, ou coisa que tem a possibilidade nele de ser, aparecer. Tá? Aparecer para a compreensão. Mas isso é outro assunto aí que não vai dar para a gente falar aqui. Então, essa questão do ser doente, ser posto pela consciência, isso é uma coisa, é um fenômeno moderno. Tá? De certa forma, tudo isso esclarece algo. Para os gregos, as coisas aparecem, para os modernos, elas meio aparecem. Entre Aristóteles e Kant, ocorreu que o ente se tornou o objeto, o oposto. Heidegger ensina que esse termo não existia para o grego, objeto, tá? O ente enquanto objeto. Não tem essa palavra em grego. Você pode traduzir, mas essa palavra não existe em grego. Tá? Então, para o grego não existia essa questão do ente enquanto objeto. Tá? O ente não era aquele contraposto à minha consciência, a partir do qual eu só existe enquanto eu represento ele. Não. Porque essa é a essência do objeto, tá? Que é a objetualidade do objeto, para os modernos. Tá? Que aquela verdade só existe por quanto a consciência subjetiva represente. Tá? Heidegger ensina que esse termo não existia para o grego, né? O termo do ente enquanto objeto, uma vez que o pensamento antigo não tinha o ente como objeto contraposto, porque não tinha a consciência subjetiva mirando o ente e colocando-o dentro desta forma. Tá? Pelo contrário, a physis nunca ia ser um objeto para os gregos. A physis, o sol era um deus, o mar era um deus, como é que ia ser um objeto? Né? Imagina. Não tem como. O objeto, essa questão do objeto, ela surge com o advento da modernidade, da totalidade do ente enquanto objeto. Tá? E da representatividade, e da consciência humana que põe o ente, que representa o ente. Tá? O objeto, né? Como então surgiu propriamente a necessidade dessa forma para o ser? A forma da consciência subjetiva? Dissemos que desde Descartes a questão da verdade se configura como certeza a partir da necessidade da prova. Por que a necessidade da prova? Porque, repetindo, a questão da verdade, a questão do ser, aparece desde os medievais e tendo a sua semente no pensamento grego, metafísico, né, como a necessidade de uma certeza absoluta e universal. Tá? Então, para isso, eu tenho que ter uma prova. Tem que provar isso. Tá? Então, surge a necessidade da prova. Tá? De que modo que a questão do fundamento pede uma fundamentação para que o fundamento seja... de modo que a questão do fundamento, ou seja, a questão do ser, ela começa a pedir uma fundamentação para que esse fundamento seja garantido enquanto fundamento. Ou seja, ela começa a exigir... não basta o sol ser aí. Tá? Começam a exigir uma fundamentação em que essa fundamentação começa a levar para como se fosse um desvio. Tá? Isso vem sendo, como é que eu posso dizer? Repetindo, né? É uma linhagem isso, tá? Isso é uma linhagem que vem desde os gregos. Tá? Essa necessidade da certeza. Agora, essa necessidade da certeza absoluta, isso se fundou mais com o pensamento cristão. Isso é uma coisa que eu ainda vou escrever, alguma tese, alguma coisa assim eu vou escrever, porque eu quero entender como que o pensamento cristão tirou o divino, né, do mundano, né, onde você tem todos os fenômenos mundiais, né, do sagrado. Você tem os deuses são ou Deus, ou os deuses são a natureza, né?
são totalmente associados ou são ela mesma. Por exemplo, Hélio não é o deus do sol, é o próprio sol, né? Poseidon, segundo a antiguidade grega, antes do grego do clássico, não era o deus do mar, era o próprio mar, né? Então, entender como que esse ser, como que a verdade doente com o fenômeno do judaísmo e, posteriormente, com o cristianismo, se torna algo, algures lá em cima, que não tem mais participação, e o resto aqui embaixo é menos, né? É mundano, tá? Então, isso ainda vai... Eu nunca vi, se alguém souber aí de alguma tese ou alguma coisa que fale disso, eu queria entender como que isso tornou o mundo aqui embaixo, entre aspas, né? Que não tem embaixo nem em cima, não tem nada, né? Tudo, se você olhar para o universo, tudo é em cima e embaixo, não tem, né? O que tornou o ente aqui embaixo algo mundano, algo sem entre aspas, valor, algo sem qualquer tipo de sacralidade, né? E algo, só o céu, alguns lá em cima, que se tornou o sagrado. Então, ou se tornou a verdade, né? Ou a verdade acerca do ente, tá? Isso tudo está fundado nesse pressuposto da atemporalidade do ser, que vem lá dos gregos, na atemporalidade, na infinitude, tá? O Deus cristão, ele não vem do nada, ele pensa essa sua infinitude, esse seu pressuposto metafísico, que ele pegou dos gregos, tá? Ele só adiciona notas características a isso, que é a nota da criação, ou seja, da incondicionalidade, tá? E da absolutidade da verdade, da universalidade fática mesmo, né? Isso estava como é que eu posso dizer? Isso estava borbulhando com o pensamento platônico aristotélico, tá? Mas não estava ainda nesse nível, tá? Então, a questão do a priori se desloca para o âmbito da consciência, né? No moderno, essa questão do a priori, ou seja, essa questão disso que é a priori, né? Disso do fundamento, tá? Vai para dentro da consciência humana, sai dessas aporias que o pensamento medieval impôs ao tornar o ser essa absolutidade, algures lá em cima, sem conseguir, na verdade, nenhuma demonstração efetivamente material ou efetivamente que não seja lógica, né? Porque a lógica não precisa de material nenhum, ela vai, né? Ela não precisa de prova concreta, né? O sujeito cartesiano, eu duvido de tudo, só não duvido de mim que estou pensando, tá? Então, esse a priori se desloca para o âmbito da consciência e a absolutização do código cartesiano se dá no saber absoluto, que é no hegeliano. E aí que o homem mesmo se torna, ilusoriamente, o homem ocidental, né? O homem do conhecimento científico se torna ou se pensa ser o próprio Deus, né? O próprio dono de tudo, né? Que ele pode conhecer tudo e fazer o que ele bem entender com isso tudo, né? Porque tudo que está... E por isso que o pressuposto ainda é cristão, porque tudo que está aqui embaixo não tem valor, é mundano, tá? Então, tudo isso vem de uma história, né, para Heidegger. Tudo isso tem uma linhagem, isso não é sujeitos que escolhem ser assim ou não. Nós todos somos assim, tá? Então, isso ocorreu, segundo Heidegger, porque a verdade foi pensada meramente como veritas, né, que é dentro do pensamento medieval, que é a adequação unisoada de coisa, tá? Uma verdade que seja... Você tem um enunciado de algo e eu tenho que adequar essa coisa para ser verdade acerca dessa coisa, eu tenho que adequar essa coisa a esse enunciado dela. Ou seja, já tem um sentido estabelecido, já totalmente determinado por esse sentido do ser, tá? Medieval. Isso se colocou a necessidade de que essa veritas medieval pudesse sofrer ela mesma um exame, se autofundamentar. E para encontrar essa possibilidade de autofundamentação, Descartes colocou o procedimento do método como fonte de autofundamentação da verdade. Tá? A verdade se autofundamentou a partir da autocerteza do sujeito, do eu penso. Então, como diz Hegel, né, Descartes conseguiu um solo inabalável para a gente conseguir pensar filosoficamente.
Segundo ele, esse sólido inabalável é o sujeito. O homem é o sujeito universal, né? O homem enquanto essa única verdade possível, ou a única... O único ente no qual qualquer verdade pode ser possível. Tá? E qual foi a motivação disso? Para Heidegger, a motivação é a necessidade de estabelecer uma possibilidade de antecipação do conhecimento dos fenômenos da natureza. Tá? Se pudermos antecipar os efeitos de um fenômeno, temos como nos assegurar desse fenômeno, dominá-lo. A certeza do conhecimento para o sujeito é propriamente a motivação do projeto do saber enquanto técnica moderna. Tá? A técnica moderna, ela surge, ela não a técnica grega, tá? Tem uma diferença brutal aí. Mas a gente está falando da técnica moderna, ela surge justamente a partir dessa volúpia do homem ocidental de sequestrar a totalidade do ente, né? De sequestrar toda a natureza, tudo que há, em vista de recurso para si. Tá? Sem medida, né? Desmedidamente, porque tudo que está aqui para servi-lo. Tá? A ciência nasce como um procedimento empírico de um projeto de saber, que é o projeto de asseguramento da natureza em termos matematicamente indiscutíveis e rigorosos. E qual é o saber? Qual é o método da técnica moderna? Qual é o método de saber desse sujeito de conhecimento? As exatas, a exatidão. Aquilo que vai assegurar o máximo possível o controle do todo. Tá? Então, por isso o saber matemático, o saber calculador. Tá? Ele é como que a base para todos os saberes. Tá? Heidegger vai falar que, inclusive, todos os saberes acadêmicos, tá? Inclusive os de... ele vai falar, tem um texto dele, se não me engano, Serenidade, eu sei que ele diz aqui o direito ao direito do asseguramento... direito, né? Por exemplo, direito, faculdade de direito, né? O que a gente estuda de direito, o direito é o direito, na maior parte das vezes, do asseguramento da natureza em termos de pura exploração. Então, esse pensamento calculador deixa eu aceitar aqui. Essa forma da compreensão ocidental enquanto calculadora, ela está em todos. Ela é o Gestell, ela é a própria armação para toda a apreensão de conhecimento no mundo ocidental. Tá? Ela está por trás disso tudo. Tá? Até as nossas leis, até o direito, tudo é fundado em cima disso, para Heidegger. Tá? E fundado em cima do quê? Do homem enquanto o índice de determinação de todo real, o senhor do todo, da terra enquanto aquela que deve servi-lo, tá? Desmedidamente, ou seja, se eu sou o senhor do todo, não tem por que pedir medida para alguma coisa. Né? Só vou pedir medida quando o recurso começa a ficar escasso. Você vê que não tem mudança nenhuma, né? Porque a natureza ainda assim é perspectivada enquanto um mero recurso. Tá? Então, essa Gestell, essa armação, Marco Aurélio, sobre a verdade, se quiser pensar sobre isso, que é a verdade no mundo ocidental, ela se coloca enquanto essa armação. Tá? Mas essa armação, que é a Gestell, que Heidegger chama de Gestell, ela não é uma escolha de um sujeito. Tá? Até porque para Heidegger não existe sujeito. Não existe essa individualidade absoluta. Tá? Existe a gente ser levado no mundão. Existe a gente ser no mundo. Tá? Ser levado aí, você nasce tendo que corresponder a isso e não pode morrer, muitas vezes, sem nem ver que é isso. Tá? Então, a verdade, no mundo de sentido que a gente vive, estabelecida, e muitas vezes parte pela vida de milhões de pessoas inquestionada, é a verdade do homem enquanto o senhor do todo, o senhor da natureza, que faz da natureza perspectivada enquanto objeto, consequentemente perspectivada enquanto recurso, o que ele bem entende, mas essa concepção do homem enquanto sujeito moderno não é nada inventada, é histórica. Tá? Vem historicamente sendo fundamentada, tá? Desde os gregos. Tá? A partir do pensamento metafísico, a partir dessa busca por uma verdade
uma presentividade constante, que era lá nos gregos, era só essa medida, era a presentividade constante. Nos medievais, passou a ser a presentividade constante, mais a incondicionalidade do Deus cristão, de um Deus que só tinha uma prova lógica para ele, né? Os conceitos oscilavam demais. Repetindo, né, a história do ser. Na modernidade, o pensamento cartesiano se questiona de tudo e encontra essa certeza absoluta e universal buscada por todos os pensamentos no sujeito humano, tá? Aí você tem um princípio absoluto de um niilismo, ou seja, de fuga de qualquer algo além do ser humano, tá? E você tem a natureza se torna um objeto para esse sujeito. O sagrado está algures lá em cima, não está mais na natureza, e o que existe natural é recurso para esse sujeito. Tá? Isso já vem sendo preparado ao longo de 2.500 anos, no nosso povo, segundo Heidegger. Tá? Não é escolha de ninguém, não. Eu não escolho usar o computador, que é fruto de uma empresa que usurpou a natureza como a Samsung. Eu sei que usurpa, mas eu não tenho como não estar nisso. Tá? A questão é a gente começar... o que Heidegger quis fazer é preparar a compreensão humana para, no futuro próximo, ela começasse, enquanto povo, né? Não enquanto um indivíduo, porque isso não adianta indivíduo, mas a coisa começasse a frear. Tá? Porque, segundo ele, só freia pelo pensamento, pelo questionamento. Se você vai no estabelecido do Roldão, não acontece nada. Tá? Então, o essencial desse pensamento que quer fazer do todo recurso para si, qual é? É o pensamento calculador. Porque é o pensamento que mais vai fazer com que o todo vire recurso para mim. Tá? Um pensamento poético não faz da natureza um recurso. O pensamento artístico não faz da natureza um recurso de uso tá? Então, o essencial do matemático para Heidegger é o poder contar com. Então, ele vai falar isso sobre esse matemático, né? A certeza do conhecimento para o sujeito é propriamente a motivação do projeto do saber enquanto técnica moderna. A ciência nasce como um procedimento empírico de um projeto de saber, que é o projeto de asseguramento da natureza em termos matematicamente indiscutíveis e rigorosos. E a matemática está aí no sentido muito mais originário do que o sentido empírico de fazer conta. Tá? Que está nessa obra do Heidegger, o que é uma coisa que é muito interessante. O essencial do matemático para Heidegger é o poder contar com a partir da certeza. Eu quero estar certa, me assegurar de que isso vai acontecer em vista do quê? Do meu poder ser nesse mundo, sentido que é o quê? O poder ser da técnica. Tá? Daí posso configurar tudo em números para demonstrar, mas o fundamento a ser compreendido com esse sistema de conhecimento é a tentativa recorrente de asseguramento da certeza da minha expectativa enquanto sujeito incondicional de vontade e é a instauração de um saber a priori, ou seja, tenho que ter a possibilidade da experiência prevista a priori, pré-configurada a priori. Para o filósofo, isso é um fenômeno absolutamente moderno. Tá? Então, é a tentativa recorrente de um asseguramento da certeza da minha expectativa enquanto sujeito incondicional de vontade. Lembra que essa incondicionalidade é uma nota característica ao conceito medieval da presentidade constante, ao conceito medieval da presentidade constante, que é o conceito do Deus cristão, que é um Deus criador. Tá? Eu estou voltando para a gente entender que tudo tem uma linhagem, tá? E que essa linhagem, esse fio que nos torna históricos, é o que Heidegger mostra que não foi pensado na história da filosofia. Tá? Esse fio da presentidade constante, que se torna o Deus incondicional judaico-cristão, e que se torna. E essa presentidade constante continua no pensamento moderno, enquanto sujeito universal, de vontade. Agora, com a característica herdada do medieval, enquanto incondicionalidade, tá? É isso que, para Heidegger, nos torna quem somos hoje, contemporâneos. Tá? Esse poder contar com a certeza do que vai acontecer na experiência se tornou uma grande conquista do pensamento moderno e, posteriormente, se impôs, então, como saber absoluto. Saber é isso. O resto não é saber em sentido rigoroso. Tá?
Se você vai dar... Você vê isso bem na escola, né? Ou no sistema mesmo escolar da compreensão do nosso mundo de sentido, né? As artes não têm o peso da matemática. Tá? As artes não têm... sei lá, a música não tem o peso da... Né? Então, toda forma de saber que não seja o saber do cálculo, não só o cálculo matemático, né, mas esse cálculo assegurador do todo, ele não é considerado rigoroso. Tá? O absolutismo da consciência coloca o sujeito cartesiano tanto do pensamento filosófico quanto do pensamento científico, religioso ou pré-filosófico, que somos nós, né? O pensamento filosófico, eu acredito que são os grandes filósofos, né? Então, esse sujeito somos todos nós. É um sujeito universal, é uma conceituação universal que, apesar de eu nunca estudar filosofia, se eu nunca estudar filosofia, eu sou isso. Tá? Eu sou o sujeito do conhecimento, eu sou o sujeito de vontade. Olha como é que... Por isso que Heidegger fundamenta o ser do Dasein no mundo de sentido. Ele é mundo de sentido, ele é ser no mundo. Tá? Porque ele, mesmo sem pensar em nada, nunca refletir sobre isso, ele é isso que o idealismo alemão projetou sobre ele. Tá? Então, esse absolutismo da consciência, ele coloca o sujeito cartesiano, tanto o filósofo, né, o grande filósofo, quanto a pessoa comum, como que é o pré-filosófico, né, quanto o religioso, como o senhor do todo. Tá? Então, isso é uma Gestell, tá? Que é o que Heidegger chama essa armação para a verdade. Essa armação que se impõe prévia a todo conhecer. Tá? A toda forma de conhecimento, que é o homem enquanto o senhor do todo. Tá? Tudo deve servi-lo, o conhecimento ou outra natureza. Essa iluminação pré-ontológica, ou seja, pré-reflexiva, né, quem já nasce nela, já nasce correspondendo a ela sem nem perceber que está fazendo, por isso estamos em ser e tempo, somos ser no mundo. Tá? Isso é, essa iluminação, essa compreensão implícita do mundo de sentido em que somos lançados, quer dizer, a implícita e cotidiana clareza de sentido, a implícita e cotidiana clareza de compreensão. Tá? Então, é essa compreensão que nos rege o tempo todo. A gente acha que a gente realmente é individual e tem uma liberdade, entende? Todas as nossas escolhas estão fundadas nisso aqui, segundo Heidegger. Tá? Estão fundadas nesse mundo de sentido, nessa forma de enxergar, perspectivar o todo, pré-ontologicamente. Justamente por ser pré-ontológica, justamente por isso reger a nossa existência, que a nossa liberdade é limitada. Tá? Essa iluminação, tá. E segundo Heidegger, o que funda essa estrutura do pensamento é a exigência de fundamentação do fundamento que Descartes propôs como tarefa da filosofia. Apresentando o eu penso como fundamento da verdade, né, o ego cósmico, enquanto certeza. Um saber que se sabe saber e, com isso, se impõe como fundamento de todos os saberes. Tá? O ego cósmico se impõe a partir do método da dúvida, né, deixado aí pelos medievais, ele se impõe como incondicional e como aquele que põe o ser, né, aquele que põe o todo. E todos os saberes, obviamente. Isso para Heidegger é uma verdade intramundana, ou seja, é uma verdade que se deu no nosso mundo de sentido, mas ela não é absoluta. Ela vai ter um fim também. Tá? Porque o nosso mundo de sentido também vai ter um fim, como todos sempre vão ter. Ela é uma verdade que se manifestou. O problema é que o nosso fim pode estar muito mais próximo do que, com essa concepção implícita de realidade que a gente tem, do que a gente imagina, por conta da tamanha destruição que a gente promove. Né? Uma vez que o caráter prova desse saber fundamentador se delineou enquanto matemático, ou seja, enquanto é o saber que proporciona esse asseguramento do todo, tá? A partir do homem se pensar enquanto o sujeito, esse saber se constitui enquanto técnica, tá? Que é uma forma de saber de um caráter matemático. A técnica moderna é o saber que se configura enquanto a capacidade de antecipar a experiência com o ente e planejar os resultados dessa experiência. E, por fim, a capacidade de planificar e organizar o ente assim sabido. Para Heidegger, eu penso o sujeito moderno no qual a verdade se fundamenta enquanto certeza é a ponte para a passagem da configuração do ser em técnica moderna. Tá?
Por que ele é a ponte da passagem para a configuração do ser, ou seja, do ser enquanto essa presença do ser metafísico, não do ser enquanto ser, que ele vai questionar depois, do ser metafísico, que não tinha ainda essa característica, que foi adicionada ainda mais à presentidade constante, né? Que é o ser enquanto recurso e reserva. O ente, a totalidade do ente, o outro, o todo, é olhado pelo Dasein contemporâneo, pelo existir contemporâneo, a partir da perspectiva do recurso para a reserva. Tá? Isso, Heidegger é bem radical com isso, e ele fundamenta isso fenomenologicamente. Agora, ele fundamenta isso tudo o quê? Na história do ser, na história do povo ocidental. Tá? Mas o todo doente nem sempre foi requerido pela técnica enquanto reserva e recurso para o sujeito, para o homem. Na primeira fase da questão do ser, no pensamento grego, o que ocorria era a superabundância do ente em sua presença, a sobremedida da presença. Isso é, a presença do ente era um motivo de maravilhamento, do espanto. Tá? Heidegger diz, abre aspas, é a superabundância, a sobremedida do presente. Pensemos aqui a anedota sobre Tales. Ele é esse homem fascinado pela superabundância estelar, que lhe força e leva o olhar unicamente para o céu. Lhe força a levar o olhar unicamente para o céu. No clima grego, o homem está submergido pela presença do presente, doente, né? A qual o constrange a questão do presente enquanto presente. O reporto a esse afluxo da presença, os gregos o nomeiam taumaxen, que é traduzido por espanto ou maravilhar-se. Tá? No mundo contemporâneo, eles não têm maravilhar-se nenhum. Tá? O que a gente tem como é que eu posso dizer? Euforia, né? Mas esse maravilhar-se frente a isso que se mantém verdadeiramente impossível de ser sabido, né? Ou isso que se mantém, que por mais que você cabe, não adianta, você não vai saber, né? A filosofia surgia exatamente desse constrangimento do presente. Quanto mais os gregos contemplavam, quanto mais se reportavam ao presente, né, ao ente, mais o presente cintilava, mais luzia. Já para o pensamento moderno, dá-se o contrário. Quanto mais o pensamento moderno se voltava para o ente nos moldes da técnica moderna, mais o ente desaparece quanto tal. Quanto mais a gente se volta para a natureza e para o outro Dasein, nos moldes da Gestalt, na qual a gente existe, mais a essência disso desaparece. Tá? Os gregos não se reportavam para o ente na forma prévia da tecnociência. Isso não por alguma insuficiência do conhecimento, mas justamente porque o povo grego e todo o povo fora do pensamento ocidental estava ou está, porque existem povos ainda que não estão, né, dominados pelo mundo ocidental, são raros, mas existem, né? E todo o povo fora do pensamento ocidental estava ou está reportado sem isso que Heidegger nomeia de armação. Tá? A Gestalt. No texto, a questão da técnica, Heidegger ensina que a armação é uma permanência implícita e inquestionada para o sentido do ser, para o sentido da verdade, desde a qual todo conhecimento e compreensão ocidentais se fundam e se desdobram. Tá? Então, é essa compreensão, essa verdade do ser intramundana ao nosso mundo ocidental, é a partir dela que a gente parte para tudo na vida. Tá? Nossas escolhas estão completamente limitadas a essa verdade do ser. Tá? Agora, tem que fazer uma diferença. A verdade do ser, ela tem duas dimensões. Tá? Ela é a verdade que só se manifesta interior ao mundo, interior ao povo, mas ela, essencialmente, não é forma alguma. Ela, essencialmente, não é verdade, é a própria não verdade, mas não no sentido da mentira. É a própria possibilitação de verdade. É como o ser. Tá? O ser só se dá interior ao mundo, portanto, finito. Não tem nada de eternidade aí, não tem nada da busca metafísica, nada disso. É finito. Se manifesta interior ao mundo enquanto finito, mas enquanto o ser mesmo é nada de coisa alguma. É só a possibilitação da finitude. Tá? É a mesma coisa com a verdade. Então, ele ensina que essa permanência implícita, inquestionada, né, que vem do pensamento metafísico, que funda todas as ciências, que funda o pensamento cartesiano, que funda o pensamento hegeliano, que funda nós contemporâneos, tá? É essa permanência, essa compreensão permanente, implícita e inquestionada,
Tá? É ela que, a partir do ser, da presentividade constante, enquanto sujeito cartesiano, funda todo o conhecimento. Ou então funda toda a nossa reportação ao ente. Mesmo que a gente nunca vá à escola. Tá? Mas como é isso? Podemos exemplificar isso questionando como, por exemplo, a natureza é pensada segundo o nosso mundo de sentido, né? O mundo ocidental de sentido da técnica. Ela é tomada implicitamente na lida a partir da perspectiva do recurso natural. Para Heidegger, desde a modernidade, toda a natureza é implícita e inquestionavelmente perspectivada no interior dessa amação. A absolutamente visível desconformidade entre o existir humano e a natureza no mundo de sentido contemporâneo se dá talvez porque há, na natureza, historicamente perspectivada enquanto mero recurso, um desequilíbrio entre as possibilidades próprias da natureza e as do existir humano. A tecnização do rio é apenas dominação. Há um rio. Como a lida compreensiva se reporta a este há, né? Essa é a questão própria do ser. Tá? É como a gente se comporta no meio do ente. Tá? Essa questão do ser, é aí que o questionamento do ser começa a se tornar. Aí vai para a fenomenologia, começa a ficar histórico a coisa. Sai dessa questão de querer descobrir um ser doente, uma presentidade constante doente. Tá? Você começa a perceber as transformações da questão, as transformações da história de um povo, até chegar onde ele está. Tá? Pensando de como se dá, de onde vem essa nossa movimentação que nós fazemos hoje. Tá? Ao questionar como está esse A, né, esse ser, Heidegger se deparou com o problema de pensar o ser na perspectiva da técnica. E se deparou com a questão de saber como e por que o ente passou a ser requerido a partir dessa perspectiva. No seminário Serenidade, Heidegger fala da potência fechada da técnica, a armação, a qual significa a requisição prévia que o ser, enquanto compreensão do ser, faz ao existir humano de desafiar a natureza em termos de mera reserva. Heidegger diz, abre aspas, no Gestell, o homem é posto na situação de corresponder à exploração-consumo. Reportação ao ser nessa reportação. O homem não tem a técnica na mão, ele é joguete dela. Nessa situação, reina o mais completo esquecimento do ser, a mais completa ocultação do ser. A cibernética se torna o substituto da filosofia e da poesia. Nesse sentido, o homem moderno é o escravo do esquecimento do ser. Fecha aspas. Heidegger postula que é necessário, de certa maneira, corresponder a essa potência oculta da técnica, uma vez que já somos sempre lançados nela. Mas corresponder não significa promover tudo isso sem compreender. Significa justamente se manter na tensão do contexto. Tá? Porque não tem como se você começa a compreender, você não tem como sair disso. Né? Você fica doente, você vai para a técnica. É óbvio. Né? Ninguém quer morrer, ninguém. Tá? A questão é que isso está num lugar da Gestalt, está no lugar da forma compreensiva do Dasein contemporâneo para tudo que há. Tá? Tudo que há. Então, o que Heidegger propõe para o estudioso é que ele corresponda a essa potência enquanto ele assume esse problema como matéria de pensamento. O pensador seria aquele que poderia entrar nesse contexto. O Heidegger diz, nós hoje erramos, abre aspas, né? Nós hoje erramos em uma casa do mundo onde um amigo está ausente, que é o pensador, né? Que é o filósofo. Aquele que seus gostos inclinam com uma força igual para o universo tecnicamente organizado e para o mundo concebido enquanto a casa de um habitat mais original. Falta o amigo que poderia reinvestir o caráter mensurável e técnico da natureza no segredo aberto de um natural da natureza a ser novamente experimentado. Que pensador poderia jamais nos ajudar a reconciliar esses dois domínios tornados estranhos um ao outro e que se distanciam um do outro a uma velocidade cada vez mais louca? A natureza tecnicamente dirigível, que é objeto da ciência, e a natureza natural da estadia humana. Fecha aspas. A natureza é, historicamente, concebida em termos de objeto da ciência e seus sistemas causais sempre já conhecidos. Mas para Heidegger, serenidade, né, que é o nome da obra dele, uma obra que ele tem chamada Serenidade, é estar postado para o aberto, estar postado aberto para o desconhecido, para o segredo, o oculto que se apresenta nesse mundo dominado. E esse oculto o que é? É a própria reivindicação histórica do ser, que requisita o pensamento no sentido da tecnociência, como a última verdade do ente, de tudo o que é.
Tá? Esse oculto é justamente tentar pensar essa água que a gente está nadando. Né? E da onde que surge isso? Não surge instantaneamente porque alguém inventou. Tá? Isso é histórico. Então, Heidegger afirma que não é sem sentido essa forma de reportação técnica às coisas, uma vez que se a história, né, que nada mais é do que para Heidegger a destinação do sentido do ser, a história se colocou com essa configuração. E é porque se ela se colocou com essa configuração, é porque justamente ela tem um sentido de ser. Mas esse sentido quer dizer apenas que há um sentido, isso é, há um fundamento e um direcionamento. O direcionamento, o sentido que se deu historicamente, é o da dominação e da organização das massas. E o fundamento é o próprio projeto moderno de exploração do todo enquanto recurso para a reserva. Isso a partir da verdade ter sido requerida, enquanto certeza, do saber matemático, tá? Do saber calculador. Tá? Então, a dominação das massas, a dominação da natureza, esse é o direcionamento. Né? E o fundamento para isso é a própria proceder da técnica moderna, que é o conhecimento, toda forma de conhecimento ter como base, tá, o pensamento calculador. E quanto mais a técnica moderna se desdobra, tanto mais a objetividade do objeto, né, que era a destinação final da metafísica nos séculos XVIII e XIX, né, que é Kant, Hegel, eles estavam pensando no ser enquanto objetualidade do objeto, né, enquanto a possível representação da consciência frente ao objeto. Né? Isso significava o conhecimento do ser doente, né, dos entes, se transforma em reserva na contemporaneidade, significando acúmulo e plena disponibilidade do ente aí presente. Tá? Para Heidegger, hoje, toda a ciência moderna já é uma produção da técnica, porque a técnica, na sua ciência, configura um propósito de abordagem específico da natureza. Antes a subsistência para o ser, né, essa presentidade constante, que foi requerida metafisicamente na história da metafísica, para o sentido da verdade do ser, era pensada para o conhecimento enquanto conhecimento. Algo é permanente, subsistente, aí disponível para abordagem investigativa, e foi assim desde Platão. Agora, algo é permanente, não mais no sentido de busca ou de produção de verdade de conhecimento, mas no sentido de simplesmente que algo tem que estar sempre disponível e descartável de preferência. Tá? Heidegger diz, abre aspas, ora, um dos momentos essenciais desse modo contemporâneo do ser doente, a disponibilidade para o consumo planificado, é a substituibilidade. O fato de que cada ente se torna essencialmente substituível, em um jogo generalizado onde tudo pode tomar o lugar de tudo. Isso é o que manifesta empiricamente a indústria de produtos de consumo e o reino do descartável. Ser, hoje, é ser substituível. A ideia mesmo de conserto se tornou uma ideia antieconômica. A todo ente de consumo é essencial que ele já seja consumido e chamado, assim, a sua substituição. Nós temos aí uma das faces do desaparecimento do tradicional, disso que se transmite de geração em geração. Fecha aspas. Isso ocorre de tal modo que a própria ideia de subsistência, né, essa ideia metafísica, né, da entidade do ente, da subsistência, né, do ser dos entes, né, enquanto subsistência, entidade do ente, né, a própria ideia metafísica mudou. O que deveria ser sempre o mesmo para a investigação, agora deverá ser sempre substituível. Esse mesmo era em vista do conhecimento, em vista do ser enquanto ideia. Mas a questão não é mais propriamente o conhecer. Conhecimento na contemporaneidade para Heidegger fundamentalmente conhecimento de ordenação e planificação, isto é, de trato tanto com o ente, que não tem a forma do ser do Dasein, né? Que é a natureza e as coisas, quanto com o outro Dasein como recurso e reserva. Tá? O ser doente não é mais questão. Há muito tempo. Né? A gente que faz filosofia, até na filosofia também não é questão. Tá? Porque a ontologia está em baixa na filosofia já há muito tempo. Tá? Até na academia, essa questão do ser é totalmente preterida e colocada de lado. Tá? O que vige mais é a filosofia da ciência, a filosofia da mente, tá? Hoje em dia. Tá? Heidegger abre aspas. Tudo o ente no todo toma lugar de imediato no horizonte da utilidade do comando, ou melhor, do patrocínio disso, do qual é preciso se assenhorar. A floresta cessa de ser objeto, o que ela era para o homem científico dos séculos XVIII e XIX. E se torna para o homem, enfim desmascarado enquanto técnico,
Isso é, o homem que visa o ente a priori, no horizonte da utilização, o espaço verde. Nada mais pode aparecer na neutralidade objetiva de um face a face. Nada mais aparece na neutralidade objetiva da pesquisa, né? Da pesquisa pela pesquisa, não da pesquisa para angariar recurso. Tá? Não há nada mais do que reserva de recurso. Não mais a constancialidade do ser, né? Mas a requisitabilidade, a possibilidade da natureza, né? Ou seja, quando eu digo ser, tá? Se vão confundir ser, natureza, não é natureza. O que é a verdade. Tá? A possibilidade da verdade da natureza ser comandada, de estar permanentemente à disposição para uso. Na requisitabilidade, o ente é posto fundamentalmente como disponível para consumo. Se tornou puro consumo, uma vez que o existir humano, enquanto sujeito, índice de determinação de todo o real, foi colocado como a lei, o diretor do saber, o fundamento inquestionável, e o ser requereu a existência nessa perspectiva. O ser se torna o ser substituível, o objeto de consumo. Isso quer dizer que, aos poucos, o existir humano vai perdendo cada vez mais a compreensão própria por respeito ao ente, que não tem a forma do ser dele, tanto o ente que não tem a forma do ser dele, que é a natureza e as coisas, quanto o ente que tem a forma do ser dele, que é o outro Dasein, né? Uma vez que cada vez mais se perde a tradição, se perde a historicidade, né? A própria da estrutura do Dasein. Né? O ente cada vez mais é menos inquirido no seu ser. Tá? Toda forma de inquirição, toda forma de conhecimento na contemporaneidade tem um fito único. Tá? Não tem mais o fito, por exemplo, dos idealistas alemãos, que era o ser mesmo. Apesar de Heidegger saber que isso era um desvio absoluto da questão, mas era o ser, não é mais o ser, entende? Não tem mais questão com isso. Tá? Tudo é substituível, né? Então, a ideia da ciência, para terminar aqui, a ideia da ciência, no princípio da modernidade, era a ideia de produção do saber rigoroso em vista da obtenção dos segredos do comportamento da natureza para a dominação da mesma. Para Heidegger, a armação, a técnica, né, a Gestalt, não precisa mais do conhecimento sujeito-objeto, desse conhecimento do ente enquanto objeto. Não é nem mais objeto, é recurso. Não é nem mais objeto de conhecimento, entende? Até onde vai, para que lado vai isso, a gente não sabe. Tá? E ninguém pode frear isso. Isso é mundo, isso é história se fazendo de mundo. Tá? Conhecer a natureza pelo conhecer não é interesse da técnica, mas o de compreender os meios de uma planificação do sabido para a dominação, ordenação e manipulação desse sabido enquanto recurso. Fundamentalmente, o recurso principal, o ser humano, os recursos humanos, onde também somos de recurso, isto é, reserva, né? Isto é, recurso de relação comercial. Tá? Com o predomínio do projeto do saber, da técnica, enquanto pano de fundo para o conhecimento, todo o conhecimento, inclusive o conhecimento do Dasein pré-científico, ou seja, daquele Dasein que não frequentou escola, não frequentou faculdade, tá? É a própria armação, é aquilo que subjaz, tá? Subjaz na compreensão do nosso mundo nesse sentido. Tá? Com o treinamento desse projeto de saber da técnica, né, enquanto pano de fundo para o conhecimento, ou também para o não conhecimento científico, né, a natureza é apenas recurso em vista do desenvolvimento econômico absolutamente incondicional. Em vista dessa transformação, a natureza é um sistema causal de produção de fenômenos que devem ser assegurados. Quando esses fenômenos já estão todos mapeados nas suas possibilidades, o rio não é mais rio, e sim usina de energia, o solo é apenas zona de mineração, a floresta é área de recursos de madeira, o verde se torna espaço verde no sentido de lugar de turismo, recreação ou de indústria farmacêutica, agropecuária, etc. A Amazônia é fonte para servir a indústria de medicação, de madeira, de alimento. O solo dá ouro, nióbio, petróleo, etc. Conhecimento, verdade. Ser. Conhecimento, né? Que não é verdade. Verdade ser, conhecimento é uma forma do ser. Tá? Conhecimento é o que a gente adquire acerca do ente. A verdade ser é isso que já está subjaz para que o conhecimento se dê, que é a própria Gestalt, no nosso mundo de sentido, que é a compreensão do ser, compreensão do todo, enquanto recurso. Tá? Conhecimento, verdade e ser, agora é a questão de saber como podemos retirar, reservar e acumular. Isso se tornou para Heidegger um princípio normativo implícito, oriundo da concepção de saber rigoroso enquanto saber matemático, isto é, enquanto antecipação e asseguramento da natureza do existir humano para recurso e reserva. Para Heidegger, a saída ou o furo
que nós, o povo ocidental da tecnociência, podemos fazer no interior desse contexto estrutural de nosso mundo de sentido, está no saber da poesia e da arte. Isso é, o furo está em preparar o solo para uma outra perspectivação do sentido do ser, do todo doente, e esse será posteriormente o tema primário de sua filosofia. Tá? Então, assim, eu queria só falar para vocês que toda essa história é muita generosidade de um pensamento, né? Você vê que tudo está entrelaçado. Tá? Ser e tempo está entrelaçado com essas questões da história do ser, porque ele só pode fundamentar que nós somos históricos e mundanos, e que a verdade é intramundana, historicamente, fundamentar na estrutura do ser do homem, como ele fundamenta em ser e tempo. Tá? Então, depois de ele fundamentar a estrutura da compreensão do ser, enquanto estrutura temporal, extática, estrutura histórica de sentido, intramundana de sentido, e ele fundamenta filosoficamente isso em ser e tempo, ele consegue pensar como nós, enquanto esse ente histórico, chegamos onde chegamos. Tá? E ele vê o perigo disso, né? Ele morreu em 76, né? Então ele está vendo todo o perigo, né, do que a gente está produzindo. O povo ocidental da técnica está produzindo toda a bênção e todo o perigo, né? Mas é isso, gente. Acabei os textos. Espero que tenham gostado do curso. Os certificados vão ficar... Vocês têm que entrar no site da ProEx. Eu vou mandar um relatório até dia 30 para lá. Eu acho que a partir do dia 30 ou antes, talvez... Entra no dia 30, que o certificado de vocês vai estar lá, entendeu? Primeiro eu tenho que ver o relatório do curso, eles têm que ler, e aí assinar, e aí depois eles vão disponibilizar os certificados. Tá? Maravilha. Bom, eu estou aberta aí a dúvidas que vocês tiverem, tá? O meu e-mail é completamente aberto, só aparecer, só me perguntar qualquer dúvida, tá? A literatura é a literatura que está abaixo dos textos, né? Questões que eu recomendo. Eu sei que Heidegger é difícil, mas assim, não tem muito como você entrar nisso a partir do muito fácil, entende? Tem que quebrar a cabeça se quiser se aprofundar. É isso. Ô, Manuela, só uma questão, pelo que você apresentou, nós podemos afirmar, então, que a técnica moderna seria o acontecimento da verdade do ser? O acontecimento da verdade do ser no nosso mundo de sentido, No né? nosso mundo. Não absolutamente. O acontecimento, o ser enquanto acontecimento do Heidegger é a torção de claro e escuro. Né? É a torção de vir a ser em um mundo de sentido, mas a partir de um lugar que não é, entende? Então, é o claro e o escuro, é a letra mesmo, é o claro e o escuro o acontecimento. No nosso mundo de sentido, se tornou isso. Tá? Positivo. Mas o acontecimento mesmo, o ser do acontecimento, não pode nem dizer o ser do acontecimento, mas o acontecimento ele é justamente essa torção da verdade. Né? Da verdade, enquanto o escuro e o claro. Dessa impossibilidade de absolutização, ou de constancialidade, ou de universalidade. É a partir desse pensamento que ele vai fundamentar o pensamento dele do acontecimento. Né? Sim. Manu, só queria agradecer, eu não vou nem ligar o vídeo, que eu não estou em condições. Tá? Muito obrigada. De nada, imagina. Foi um prazer te escutar de novo. E até uma próxima. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Gente.